Salve, Bravo! Estamos de volta para a nossa aula de número 10. Vejam só, já andamos 10 capítulos desse livro maravilhoso. Bom, hoje nós vamos falar sobre pronomes. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, eu vou insistir sempre nisso, que você esteja fazendo toda a sua anotação, que você esteja conseguindo perceber que é de fato uma escadinha e que os assuntos estão interligados. Pois bem, a aula de hoje fala sobre pronome, talvez uma das classes mais importantes do nosso estudo, tá bom? Então, ao falar sobre pronomes, nós vamos perceber que este item ele pode ser encontrado de diversas formas dentro do teu edital. Pode ser que lá no seu edital o camarada coloque elementos de referenciação textual ou elementos de coesão. Então vejam que são várias as formas de se encontrar a mesma coisa que significa pronome, tá bom? Pois bem, a partir de agora, nós vamos falar sobre esse universo maravilhoso que proporciona o processo comunicativo, que faz com que a gente tenha um texto muito mais limpo, um texto muito mais tranquilo, né? Sem muita burocracia no meio. Então, vocês vão perceber o quanto que esta aula ela é libertadora. Vem comigo, gente, vamos lá. Bom, a nossa aula então começa com um conceito, assim como qualquer outra aula nossa, que eu sempre faço uma pequena definição, e neste caso eu quero mostrar para vocês o tanto que pronome é importante para a nossa aula. Vejam só o que nós já temos de informação. O pronome é a classe de palavras variáveis responsável por acompanhar um substantivo como seu determinante ou substituí-lo em favor de coesão do texto completo. Vamos marcar essas informações, vamos fazer com toda calma. Ó. De novo, nós já sabemos que é uma classe de palavra que é variável, tá bom? Vamos conversar sobre esse ser variável aqui rapidamente. Essa possível variação que a gente encontra de pronome, ela mais uma vez envolve aquela relação de gênero, mais uma vez ela envolve aquela relação de número, mas agora nós teremos uma variação nova, uma variação de pessoa. E é aqui nesse ponto que a gente vai perceber um grande barato, uma das grandes nuances desse estudo. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai encontrar as três pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. Aqui a gente vai encontrar os elementos que fazem o processo comunicativo acontecer. A gente vai perceber então, pessoal, que haverá uma primeira pessoa por ser o emissor, haverá uma segunda pessoa por ser o receptor da mensagem, e nós teremos uma terceira pessoa por se tratar daquilo que se fala. Então nota que o processo comunicativo ele acaba de ser criado com isso. Eu posso mostrar o mesmo desenho que a tia Doris Cleide fez quando éramos pequenos. Ela fez um desenho como esse, indicando que havia alguém que enviava uma mensagem para outra pessoa. E aí percebe que aqui eu tenho, então, a primeira pessoa como o emissor da mensagem, a segunda pessoa como o emissor, como o receptor da mensagem, e a mensagem em si era analisada como uma terceira pessoa, um terceiro elemento no processo comunicativo. A gente vai trabalhar muito isso daqui durante esta aula, porque eu sempre digo que isso aqui é o grande barato, é o que faz essa aula ter o brilho que ela merece ter. Mas antes disso, vamos voltar para o nosso conceito? Ó, classe de palavra variável, a gente já viu que temos uma variação nova no pedaço. Legal. Que é responsável por acompanhar um substantivo. Então, a gente vai ver que uma das funções de pronome é acompanhar um substantivo funcionando como o seu determinante, tá bom? Vamos já falar sobre isso. Um outro caso que eu preciso citar sobre o substantivo, ou sobre o pronome, é que ele não vai só acompanhar, ele vai substituir aquele substantivo, tá bom? Então, esse conceito vai ser trabalhado com todo o carinho do mundo para que vocês consigam enxergar o que é um pronome que acompanha, um pronome que substitui. Tá bom? Mas antes disso, deem uma olhada nesta frase que está aqui logo abaixo. Ó. A frase diz o seguinte: Maria encontrou as irmãs de Maria após um longo período. Maria abraçou as irmãs de Maria e levou as irmãs de Maria para a casa de Maria.
Tá entendendo que é um texto horroroso o fato de você ficar repetindo a mesma coisa? Então, o pronome, ele vai fazer com que você não cometa esse pecado da repetição abusiva dos termos. E a gente vai conseguir entender que ao utilizar pronome, nós conseguiremos fazer certas referências no texto, para frente, para trás, no tempo, no espaço, enfim, tudo vai ser possível fazer com relação a um pronome. Tenham calma que tudo isso vai ser destrinchado a partir de agora. Vem comigo, ó. O próximo ponto, ainda sobre a definição, vejam só, é mostrar para vocês como que ficaria aquela frase com seus devidos pronomes. Essa frase horrorosa que a gente acabou de ver. Vejam, ó. Maria encontrou suas irmãs após um longo tempo. Ela, a Maria, as abraçou, as suas irmãs, e as levou, esse as falando das suas irmãs, para a sua casa, para a casa de Maria. Então, observa, pessoal, vamos fazer aqui, ó, que o as aponta para suas irmãs, o outro as aponta para suas irmãs. Observa que eu não preciso falar que são as irmãs de Maria se eu falo suas irmãs. Eu já consigo fazer a referência do suas com Maria. A gente vai perceber que o ela aponta para Maria também, que este sua, mais uma vez, retoma Maria no contexto. Então, vejam que o uso do pronome facilita o entendimento, o uso do pronome facilita o teu modo de escrever, a referência que você precisa criar dentro do seu texto. E isso é valiosíssimo, tudo bem? Beleza, então só para voltar, se liga na frase anterior. Ó, Maria encontrou as irmãs de Maria após um longo tempo. Maria encontrou suas irmãs após um longo tempo. Vem. Maria abraçou as irmãs de Maria e levou as irmãs de Maria para a casa de Maria. Se liga. Ela, a Maria, as abraçou, as suas irmãs, e as levou, as suas irmãs, para a sua casa, no caso, a casa de Maria. Legal, né? Então, percebe que o uso do pronome sim é valioso no nosso contexto. Vamos mais.